Amém. Aleluia. Pode sentar, gente. Eu realmente creio que o Senhor está despertando lugares, pessoas e cidades que talvez pareciam esquecidas, talvez pareciam pequenas demais. Mas o que parece pequeno demais diante dos olhos dos homens é grande o suficiente e poderoso nas mãos de um Deus que é poderoso. Bom, começar, né? Não sei se vocês viram, mas eu cheguei equipada. Essa palavra eu preguei semanas atrás lá no IES, no Movimento de Jovens. E Deus foi dando, assim, né, uns trem diferentes. O Gabriel viu, eu passei por uma tortura emocional, porque preparei uma palavra, mas Deus falou que não era aquela palavra. Falei, meu Deus, não vai dar tempo de preparar outra. Entrei em desespero, assim, aí Deus, calma. E de última hora foi surgindo, Deus foi falando, e aí, até isso veio parar na minha mão. Mas amém. Queria ler um texto com vocês, o livro de Isaías, capítulo 49, do versículo 1 ao 6. E a palavra diz o seguinte: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e guardou-me na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa é perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é os seres, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Vamos orar. Espírito Santo, tu és bem-vindo. O Senhor está nesse ambiente. Essa atmosfera já mudou. Essa atmosfera está carregada da glória. E eu oro para com que cada um de nós aqui possamos estar totalmente atentos ao teu mover. Totalmente atentos ao que o Senhor quer falar, fazer. E que nenhum de nós resista à tua glória, resista à tua presença. Usa a minha vida para transmitir a mensagem que o Senhor quer entregar para essa igreja, para essa geração. Me ensina a transmitir as palavras corretas que estão no seu coração. E que possamos sair daqui tão polidos, preparados, prontos a atingir o alvo que o Senhor nos chamou para atingir. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos aqui já brincou de arco e flecha? Em cidade pequena geralmente acontece mais isso. Eu, apesar de ser de Tiltaba, eu nunca tinha pegado um arco e flecha. E é emprestado esse aqui. Mas, gente, eu tô aqui para falar algo com vocês que Deus ministrou muito no meu coração. São algumas fases da caminhada cristã. E essas fases, elas se repetem. Porque a vida cristã é assim, cheia de processos. Nós é tudo processado, né? Mas os processos, quando está firmado em Deus, é uma delícia, porque extrai de nós o melhor. Eu queria falar com vocês algumas fases dessa caminhada. Repete comigo nessa noite. Flecha, aljava, arco e alvo. Amém. Nós vamos entender qual estação que nós estamos. Talvez você vai se identificar com a fase de arco, vai se identificar com a fase de aljava. Mas uma coisa eu te digo, nenhuma flecha, nós somos as flechas do Senhor. Nenhuma flecha foi feita para ficar para sempre dentro da aljava. Nós fomos feitos para atingir o alvo. Mas independente da fase que você esteja passando nesse momento, nessa temporada, quero que você coloque o seu coração diante do Senhor, porque Ele vai fortalecer a sua fé nele, nas palavras que Ele já liberou a seu respeito. Porque as fases, elas são importantes. E Deus vai extrair de nós hoje algo muito valioso. Amém? Bom, aqui o profeta ele começa dizendo, né?
O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Poderia citar aqui para vocês lindamente o salmo mais lindo da Bíblia, Salmo 139. Mas não daria tempo de falar tudo que eu quero. Mas eu queria dizer que não somente com Isaías aqui, mas o Senhor chamou cada um de nós. Nos comissionou. Ele nos separou desde o ventre, nos comissionou para uma grande missão. Fazemos parte de uma grande comissão nessa terra, que é pregar o evangelho a toda criatura, conhecer mais o Senhor e fazê-lo conhecido. Mas o Senhor nos chamou para ser flechas. Nós somos filhos, filhas, herdeiros, co-herdeiros, mas nós somos flechas nas mãos de um arqueiro perfeito, que é o Senhor. Então, você é uma flecha nessa noite. Eu quero que você passe essa mensagem toda se enxergando. Eu sou uma flecha. Repete comigo, eu sou uma flecha. Amém. Então você tem um propósito, porque nenhuma flecha foi criada em vão. Nada foi criado em vão. Tudo que Deus faz tem um propósito. Criou um copo para não beber água, não beber um suco. Tudo tem um propósito. A flecha, ela tem um propósito muito especial. Mas ela passa por fases. Porém, uma flecha, ela não significa nada se ela não estiver nas mãos de um arqueiro. Quando Jesus nos encontrou, Ele nos deu um novo nome, Ele nos deu uma identidade, Ele nos deu um propósito, Ele nos deu um caminho. Mas sem Jesus, a gente não é nada. A gente sabe disso. Mas o que a gente faz com aquilo que a gente sabe? Se a partir do momento que eu sei que eu sou uma flecha e que eu preciso estar nas mãos do meu arqueiro, porque sem o meu arqueiro eu não sou nada, por que será que muitas vezes nós queremos bancar os independentes longe do nosso arqueiro? Se eu pegar uma flecha dentro dessa aljava e eu simplesmente lançá-la, eu, Carolina, uma mera humana, se eu usar ela sozinha para lançá-la com as minhas mãos, não vai ter a mesma intensidade, a mesma força, a mesma distância certeira que teria se eu lançasse pelo arco. Então uma flecha, simplesmente sozinha, ela não tem utilidade nenhuma. Ela foi feita com um propósito para ser lançada. E não é qualquer um que pode lançar. Nós somos marcados pelo sangue de Jesus. Quando a gente ora aceitando Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, eu acho lindo porque a gente ama lembrar que a gente tem um Salvador. Mas a gente esquece tão facilmente do Senhor. Há alguém que governa. Há alguém que tem o senhorio. Há alguém que segura isso daqui. O Senhor está segurando um arco a cada um de nós nessa noite. Mas existem fases antes da flecha ser colocada e posicionada no arco. Mas há algo que é muito especial, que a gente se esquece, que eu quero te lembrar. É que o melhor de tudo é que quem carrega as flechas, quem carrega o arco, quem calcula o tempo, o espaço e o modo de lançar, é o arqueiro perfeito. E ele não erra. O Senhor, Ele chamou cada um de nós. Aquele que Ele chama, Ele capacita, mas é tudo da forma dEle, no tempo dEle. Hoje eu estava com as meninas tomando um café, eu até comentei isso. Eu vejo tantas pessoas na igreja e é incrível isso ao mesmo tempo, mas é tão perigoso, querendo ser usado, fazer a obra. É muita atividade. Mas às vezes muita atividade significa um baixo nível de revelação, porque nós precisamos parar e entender quais são as fases do Senhor para nós. Eu vejo gente querendo ser usada em áreas que Deus não chamou. E se você quiser pular etapas e ser uma flecha no alvo sem ter passado pela aljava, sem ter passado pelo arco, você não vai cumprir plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Quem aqui se considera uma pessoa ansiosa ou ansioso? Geralmente. Vamos fazer um grupo? Mas amém. Porque a ansiedade, ela existe. Mas tem para nós, aleluia, um caminho. Lancem sobre ele toda a ansiedade. Para nós sempre tem uma saída. Para o crente sempre tem uma saída. Então nós não vamos mais pular etapas. Amém. Os arqueiros antigamente, eles eram bem especializados, profissionais da área, no uso das flechas. Mas ainda que o arqueiro fosse o melhor para calcular uma distância, ele podia ser de exatas, ele podia ter o braço mais longo, mais forte. Mas se ele não tivesse uma flecha de boa qualidade, todo o plano do arqueiro seria destruído. Falando do arqueiro humano agora, tá, gente?
Nosso arqueiro celestial, ele não erra. Nós vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Uma flecha deveria estar sempre bem polida e bem trabalhada, para então entrar na fase de arco e ser lançada pelo arqueiro. O arqueiro, ele nunca escolhia flechas quaisquer. Um arqueiro, ele tinha sempre uma coleção de flechas. E aí ele ia lá e escolhia as melhores. Ele via qual que estava polida, qual que estava trabalhada. Nós vamos fingir que isso aqui é a ponta de uma flecha. E ele via, essa está pronta. Essa aqui está pronta. Essa está pronta para acertar o alvo. Aí na sua coleção de flechas, essa não está pronta. Essa não está polida, não está trabalhada, vai precisar passar mais tempo na aljava. A flecha vermelha, polida e preparada, já foi uma flecha verde. Ninguém nasce linda, incrível. Ninguém nasce pregando, pegando um microfone, com unção, cuspindo fogo no capeta. Mas o Senhor nos prepara. O Senhor nos coloca numa família espiritual. O discipulado, as células, a família, os confrontos que ninguém gosta, os conselhos, tudo isso vai tirando a gente da fase de flecha, de má qualidade, e nos levando a uma flecha de amadurecimento e boa qualidade. Todo mundo. As flechas escolhidas para serem usadas, para lançarem no alvo, sempre vão ser as flechas de boa qualidade. É assim que o arqueiro, ele faz as suas escolhas. Eu queria quebrar um pouco do momento aqui. E eu percebi que vocês têm bastante voluntários, o que é maravilhoso. Então eu quero ver alguém bem corajoso, 2 pessoas, para vir aqui fazer um teste comigo, para lançar as flechas. Pode vir, gente, pode vir. Mais um. Corajoso, tem que ser corajoso. E eu tava esperando você vir. Não sei porquê. Como é que você chama? Cadu. Esse é agir. Tá bom, não é nada pessoal não, tá bom? É só encenação. Eu acho que tem coisa que fala por si, né? Deixa eu catar a flecha aqui. O negócio é emprestado, gente do céu. Obrigada, viu? Obrigada. Pessoal, uma ilustração rápida, assim. Para vocês perceberem que a flecha Giovana, ela teve uma descansa linda. Vocês viram que ela fez um salto maravilhoso. Mas a flecha Cadu não estava tão preparada.
não é pessoal. Então, esses somos nós, gente. Ninguém nasce preparado, precisa passar por fases. E a fase que nós vamos falar agora é a fase da aljava. Ela nos prepara e nos torna de boa qualidade para ser lançado de uma forma tão certeira para atingir o alvo que o Senhor tem para nós. Mesmo sendo uma boa flecha, você pode ser o melhor, você pode ser o que mais serve, você pode ser o que mais se destaca. Pessoa que mais tem palavras proféticas e promessas para a sua vida, mas todos nós, por melhor que sejamos, ou estivermos numa estação, nós vamos ter que passar pela fase de aljava. Todos nós. A aljava é o tempo de esconderijo, é o tempo de, talvez, caverna para alguns. É o tempo de secreto. É o tempo que ninguém te vê. A flecha, quando fica aqui dentro, ninguém vê ela. Principalmente a ponta dela, porque a ponta é que é tratada. E Deus é um único. O arqueiro perfeito é um único que vê e que consegue trabalhar na ponta da flecha. O profeta fala que ele foi escondido. No final do versículo, né? E feito como uma flecha polida, mas todo esse processo foi feito dentro da aljava. Houve ali um tempo de preparação. Antes do profeta ir, ser usado, fazer o que Deus comissionou ele para fazer, ele foi preparado num tempo de aljava. Antes dele restaurar as tribos de Jacó, trazer de volta os remanescentes de Israel, ele passou pelo estado de aljava. Tudo que é precioso na palavra de Deus por um longo tempo, ele esconde. As coisas mais preciosas da terra, elas são escondidas por um tempo, mas por um tempo determinado. O tempo de esconderijo, o tempo de aljava é tão importante quanto o tempo de arco e o alvo. Vamos repetir mais uma vez: aljava, arco e alvo. A aljava, gente, antigamente era um recipiente, não como esse, mas a maioria das aljavas eram feitas de couro de cabra. Era um trem muito chique. Então, pra você ver, era só profissional mesmo que carregava esse tipo de instrumento e participava desse tipo de esporte, eu diria. E o mais interessante é que quando eu estava preparando essa palavra, eu descobri que dentro das aljavas, as de couro, as de qualidade, uma aljava de qualidade tinha que ter uma flecha de qualidade. E lá dentro, lá no fundinho, os arqueiros, os bons arqueiros, os profissionais, eles colocavam um pouquinho de óleo. Fiquei pensando, eu vou abrir algo com vocês aqui. Na vida sempre vai ter dois tipos de pessoa. As pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de carregar uma visão de bênção. Gabriel falou disso ontem. E as pessoas que têm mais facilidade de ver o que é bênção, de ver o que é bom, acima das circunstâncias. Deus me deu um marido maravilhoso que toda vez que eu faço um piti, ele fala pra mim: vê o que é bom, foca no que é bênção. Eu já cheguei a olhar pra ele e falar: mas o que é bom? O que há de bom? O que há de bom? Cara, se você é a pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade, caminhe com pessoas que têm mais facilidade do que você nisso. Faz tanta diferença. E, gente, nos meus tempos de aljava, que a gente não é um processo. Que alegria caminhar com pessoas que nos lembram todos os dias que, apesar de nós, o Senhor nos escolheu para estar aqui dentro. Quantas flechas estão lá fora e poderiam estar aqui? O tempo de aljava é tempo do óleo ser derramado. Como é que a gente quer ser lançado? Como é que a gente quer ser enviado? Como é que vocês querem subir aqui e pegar no microfone se não tem unção? Se não tem algo do Senhor sobre a sua vida, porque tem que ser além de você. Eu não mereço estar aqui. Gente, não tem nada de bom em mim. O que presta em mim é Cristo. O resto, eu vou falar um negócio pra vocês. Não dá. Não dá. Mas a fase de aljava, o óleo lá dentro, ele permitia com que a ponta da flecha ficasse preservada para o momento oportuno de ser tirada, posicionada no arco e ser lançada.
O óleo era um trem que precisava. Ela não ficava ao léu lá dentro, no vácuo. Não. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, que coisa preciosa. Então me ajuda, Senhor, a me lembrar a todo momento, quando eu passar na aljava, que o Senhor está derramando óleo. A gente orou aqui ontem, porque a gente quer a porção dobrada. Às vezes a porção dobrada vai ser aqui, meu querido. A porção dobrada muitas vezes não vai ser quando você está exposto, quando você já está servindo, fazendo, pegando no microfone. Porque é tão mais precioso quando ninguém está vendo. Deus está te forjando, te marinando. E quando você é lançado, o povo fala, quem é esse? Pode vir algo bom de Nazaré. Pode vir algo bom de Pirajuí. Pode vir algo bom de Tuiutaba. Na verdade não, né? Mas o Senhor, Ele nos prepara. E é Ele que nos lança. Ele vai na frente, Ele vai na retaguarda, vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E assim vai. Mas antes disso, tem aljava. A flecha ela não foi feita para ficar aqui para sempre, mas ela precisa passar pelo processo de preparação dentro da aljava. Quantos aqui já ouviram falar na caverna de Adulão? Quem não ouviu pode ler a Bíblia. 1 Samuel 22. Caverna de Adulão foi a aljava de Deus para Davi. Davi estava prestes a assumir um reino ali, né? Ele estava naquele momento assim com Saul, meio lá, meio cá. E aí, em um determinado momento, Davi e cerca de 400 homens ordinários, desprezados pela sociedade, antes de um grande passo, assumiu o reinado. Davi, mais esses 400 homens que ele leva com ele, eles vão para uma caverna, para um tempo, para um lugar que ninguém ia ver eles. Eles vão para uma aljava. Essa foi a aljava de Deus para Davi. Ele vai ser preparado. Ele vai cuidar de si para depois cuidar dos outros. Para depois assumir uma posição. Para depois tomar um reino. Para depois tomar um título. Precisa cuidar de si. Ele vai entregar o que se ele não cuidar dele? Você aí que está fugindo do que Deus mandou você fazer, para. Em vez de fugir, se prepara. E se Deus está querendo te colocar num tempo de aljava, foge não. É o tempo que vai te preparar para o tempo de ser lançado. É o tempo que vai te capacitar com a unção específica para um novo tempo. Como é que você quer chegar, pregar, ser usado para curar os enfermos se você não tem uma unção específica para isso? Mas Deus quer te dar. A melhor notícia é que Deus tem gratuitamente para nós. Mas está aqui dentro, o óleo está aqui. O óleo vai ser derramado, mas nós precisamos entrar na aljava. Como eu disse ontem, né? O diabo, ele sabe que não pode matar a gente, mas ele vai querer nos atrasar. Um paralelo aqui muito rápido. Davi entrou numa caverna para se preparar. Aí a gente vê um outro homem, um grande homem, Elias. Ele entra numa caverna que não era a aljava de Deus para ele. Gabriel gosta muito de pregar Elias, Eliseu. Virei até fã dele, assim. Mas assim, o cara já estava sendo usado. Tinha muita promessa. Quantos aqui tem muitas palavras proféticas liberadas sobre a sua vida? Já estava acontecendo. E aí, veio uma mulherzinha. Por conta dela, por causa daquela mulher. Ele se acovarda e ele entra numa caverna que ele mesmo decidiu entrar. Não, e antes disso tá lá, de bardar, chorando, que é a morte, não sei o quê. Quantos de nós, né, nunca nos cansamos, esquecemos das promessas? Gente, pega o meu conselho, só para guardar uma coisa só. Caminha com gente que vai te ajudar sempre a olhar para a bênção. Porque no dia mal, quando você tiver igualzinho lá Elias, cara, o cara estava sendo usado por Deus, tinha muitas palavras proféticas de bênção, poderosas sobre ele. O cara estava lá na árvore chorando, pedindo a morte. Ande com pessoas que vai te tirar de lá e falar assim, filhão, que o caminho andar é sobre ele. E aí, Elias entra numa caverna que não era a aljava de Deus para ele. Graças a Deus, né? O Senhor vai lá resgatar o menino. Gente, que nós não venhamos confundir a caverna de Adulão com essa caverna que Elias entrou. O chamado de Deus para as pessoas que estão nessa fase de aljava hoje é: permaneça na caverna de Adulão. O Senhor vai dar o que você precisa. Ele vai entregar o óleo que você precisa. O óleo que Ele mesmo quer que você use em cada estação que você vai viver. Fica lá até que o Senhor te tire, te posicione, te prepare para uma outra fase.
No período da aljava, a gente tem uma sensação que ninguém está vendo a gente. E na maioria das vezes, ninguém está vendo mesmo. Parece que a gente está escondido, esquecido. Ninguém me vê, ninguém lembra de mim. A pastora não me olha direito. A pastora não me segue. Ai, na célula não fui, não me mandaram mensagem. Não me chamaram pro rolê. Ninguém me vê, ninguém me ama. Chato, né? Às vezes Deus não vai deixar te ver mesmo. Às vezes Deus vai permitir que você não seja visto. É para te tratar também. É para tratar eu e para tratar você. Às vezes a gente pensa que a gente foi esquecido e que lá dentro a gente está improdutivo. Porque lá dentro nós não faz nada. Deus está fazendo em nós. O que a gente mais tem que fazer nessa fase é ficar lá. É falar, amém, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E Deus vai fazendo. Vai jogando óleo, vai jogando óleo, vai jogando óleo, vai jogando óleo. Vai moendo a gente. Vai tirando o que é sujo, o que é impuro, o que é imundo. Vai colocando vestes celestiais em você. A mente dele em você. Os pensamentos dele em você. As palavras dele em você. A perspectiva dele em você. Ele vai imprimindo o DNA celestial em você. É aqui dentro, não é aqui fora. Aqui fora você tem que estar prontinho. Ai, eu sou improdutivo. Mas a verdadeira produtividade é a que acontece dentro de nós, e não fora. E quando ela for para fora também, se você foi fiel no tempo de aljava, o capeta não consegue. Ele tem que se curvar. Você pode estar improdutivo aos olhos dos homens, mas não aos olhos do Senhor. O tempo de aljava é muito necessário. Tem pessoas aqui que gostariam de estar saindo dessa cidadezinha pequenininha, indo para uma outra nação, pregar o evangelho, fazer uma faculdade tão sonhada. Eu não sei qual que é o seu sonho, mas talvez você gostaria de estar fazendo uma coisa que Deus não te chamou para fazer agora. Talvez é de Deus para você. Mas se você não está lá é porque Deus não te quer lá agora. Desculpa, mas é a verdade. Mas se Deus te falou que você vai, calma. Seja fiel no tempo de aljava. Porque quando você for, meu querido... Gente, tinha perspectiva nenhuma para eu sair de uma cidadezinha pequena. Nenhuma. A minha geração foi a geração que Deus falou assim: vou quebrar os paradigmas. Até antes de mim, o povo ficava lá em Tutaba. Eles não estudavam, ficavam por lá, ficavam cuidando da família. A minha mãe mesmo, né, não seguiu as oportunidades que ela poderia ter seguido. E Deus falou assim: tem uma flecha lá, que eu vou preparar ela, eu vou lançar ela. Muitas vezes eu olhava e falava: gente, mas aqui não tem expectativa de vida para mim. Se eu ficar aqui pro resto da vida igual fulana, ciclano, me comparando com gente da minha família, meu Deus. Mas apesar disso, com muitos desafios, eu fui fiel no tempo de aljava. Não foi fácil. Dias e dias. Mas a aljava me preparou. E quando Deus falou assim: essa flecha está pronta para sair de Tutaba, ela vai passar em alguns lugares, mas quando eu lançar ela, quando Jesus fincou uma flecha chamada Carolina na cidade de Ribeirão Preto, Ele sabia que tinha algo específico para mim, que eu nem sonhava, nem imaginava. Eu pedi para Ele me lançar em outra cidade, Ele lançou em Ribeirão Preto, mas graças a Deus Ele me lançou aonde eu precisava. E é onde de fato eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, apesar de qualquer coisa. Eu gosto de uma frase do Luiz Hermínio que ele diz: não critique o escultor, ele não terminou a obra. Você é uma flecha na mão de um arqueiro e de um escultor. Ele fez a própria flecha, ele não encomendou. Ele fez, ele criou. Ele criou cada parte do seu ser. Mas agora é tempo de preparo. Ele não terminou a obra. Seja fiel ao tempo de aljava. Lucas 24 diz, quando Jesus aparece aos seus discípulos: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse
e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai, porém, vocês que hoje sabem que estão em tempo de aljava, na aljava que Deus te colocou. Aguenta só mais um pouquinho. Aquele que te colocou lá dentro, Ele te colocou porque Ele te quer. Ele te quer. Depois da aljava, a gente muda um pouco de fase, a gente vai para a fase do arco. É uma fase um pouco mais empolgante, porque você começa a ser visto. As pessoas te veem. Nossa, quem é essa pessoa? Da onde que ela veio? Eu já ouvi isso tantas vezes. De onde veio essa menina? E não é para me vangloriar não, gente. De fato, eu vim do nada. E por nada eu vou voltar também, viu? Só Deus na minha vida. Essa fase aqui, ela dá um friozinho na barriga, porque de fato as pessoas falam: caramba, que pessoa é essa? Meu Deus. Ou até aquela frase: quem te viu, quem te vê, hein? Mas posso falar uma coisa? Essa é uma fase muito delicada. Essa é a fase de posicionamento. Veja bem. De enviar essa flecha. Sabe? Finge que foi lindo. Obrigada. Sabe de uma coisa? É uma fase de posicionamento. É a fase que Deus começa a contar com você. Deus não precisa de nós. Ele é Deus. Mas Ele começa a contar com a gente. É a fase que você precisa dar passos de fé para sair daqui, porque a gente vai chegar um momento que vai ser muito cômodo, vai ser confortável. Aqui você está sendo cuidada, regada. Aqui você está sendo preparada. Aqui tem óleo descendo. Aqui é aquele delícia de secreto que você vai inchando, recebendo, sendo confrontado também, porque faz parte do processo. Mas quando você é colocado ali em posicionamento, Deus vai contar com você, porque para ficar em posição não é tão simples. Você vai precisar se lembrar de todas as promessas, de tudo que Deus já te entregou aqui dentro. Aí é com você, meu irmão. E você não vai conseguir se você não for fiel até o fim aqui. Não tem como. Vai por mim, não tem como. O tempo do arco é um tempo de posicionamento. A verdade é que todos querem ser flechas que acertam alvos, mas sem o arco, a flecha não é devidamente lançada. Nenhum deles cumpre o seu propósito sozinho. Antes de ser lançada ao alvo, a flecha fica aqui conectada, posicionada no arco, nas mãos de um arqueiro perfeito. Tem coisa melhor do que estar nas mãos de um arqueiro perfeito? Eu quero convidar você a lembrar do que eu falei um pouquinho aqui atrás. Quando a gente fala para as pessoas lá fora que nós temos um Senhor, um Salvador, lembra, na mesma proporção que você fala do Salvador, do Senhor. Existe alguém que governa a posição que você está. Não é você. Não é você, não sou eu. A gente quer mandar, a gente quer trocar os papéis, a gente quer temar, a gente quer fazer cena, mas tem um governo sobre nós. Se um dia eu disse: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, tem um Senhor, um arqueiro segurando o arco para com que você, a flecha que o aceitou, esteja bem posicionada para ser lançado.
Então, por isso, não é você, não sou eu, que escolhe o tempo e o modo de ser lançado. Por que a gente esquece que tem um Senhor junto com o Salvador? Eu não entendo. E eu me coloco nesse time, gente. Eu sou gente igualzinha todo mundo aqui. A gente precisa viver mais do que a gente fala. A gente fala lá fora que tem um Senhor no Salvador. A gente prega, a gente até prega. Hoje a igreja ela tá mudando. A igreja está abrindo a boca. A igreja está fazendo, está transformando lá fora. Mas a gente precisa lembrar o que a gente prega a gente também. A gente tem um Senhor. A gente tem um Senhor. O principal aqui não é o arco, não é a flecha, mas o arqueiro. Então que nós possamos nos lembrar que quem define tudo, quem manda em tudo, quem governa tudo é o arqueiro. Mas que graça saber que um arqueiro tão perfeito que não precisa de nós, ele escolheu as flechas. Ele escolheu as flechas. A Bíblia conta no livro de Juízes, né? Tava sendo um rei aquela época ali, uma bagunçaiada toda. E aí teve uma época ali que o povo de Israel estava muito desobediente, murmurando demais. Quase a época inteira, né, gente? Mas uma época específica ali. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Gideão? Pois é. Em Juízes 6 conta que o Senhor entregou, né, ali os israelitas aos midianitas por 7 anos, porque estavam muito desobedientes, murmurando demais. Então Deus permitiu. Deus permitiu os israelitas serem entregues para esse povo. E aí, no meio dos israelitas, gente, no meio de gente que murmura, de gente que, né, era o povo de Deus. Vai ter uns que é melhorzinho, vai ter uns que se destaca mais, que ora mais, sempre é assim. Uns que é mais constante. E aí, no meio assim, de um tanto de flecha, porque eu sei que tinha flechas ali, só que nem todas estavam polidas e preparadas. Deus olhou para um homem, Gideão, pensou, esse vai ser minha flecha. E aí lá fala, né? O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus, ele estava decidido aqui a parar com esse negócio de deixar o povo de Israel na mão dos midianitas. Ele queria acabar com isso, ele queria restaurar o povo. Aí ele vai lá numa flecha chamada Gideão, porque para ele é perfeito, ele sabe quem está pronto. E ele está falando aqui para Gideão, e Gideão ainda fica assim: ah, mas eu? Ah, mas minha família é pobre. Ah, mas eu sou feio, eu sou pequeno. Ah, mas eu sou de uma cidade tão pequenininha. Inclusive, mal um pouquinho depois na história, gente, ele fica provando Deus. E eu acho meio doido, porque Deus dá as respostas para ele. Eu sou meio assim também, eu peço um sinal. Eu já peço sabendo, gente, que ridículo. Eu não mereço, e Deus ainda dá, né? Não é sempre que ele dá, não, mas de vez em quando ele dá. E Deus dá todos os sinais. O homem fica pedindo sinal, e Deus está tipo assim: rapaz, você está pronto. Eu tô mandando. Você está polido, sua ponta está lindinha. Eu vou libertar meu povo das mãos dos midianitas. Eu cansei. E é você, Gideão. É você. Não é o seu irmão, não é a sua irmã, não é o fulano, não é o ciclano. É você, com a família mais pobre mesmo. Às vezes é o mais feio mesmo. Às vezes é o que ninguém nunca notou. Mas quem te nota é o Senhor, é isso que importa. Ele estava assim, e ele se enxergava assim. Eu também, muitas vezes, graças a Deus, tem quem me lembra quem eu sou. Obrigado por não desistir de mim, te amo, beijos. Eu não estaria aqui se não fosse primeiro a graça do Senhor e um homem de Deus me falando assim para mim: Deus chamou, vai lá. Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui, gente. Vai por mim. Olha aqui. Quantos estão aqui nessa noite e se vê desse jeito? Mas às vezes você não está assim mais. Você já saiu da aljava. Você está liderando, você está servindo. Deus está vendo seu coração. Você está desse jeitinho aqui, ó. Mas você não se posiciona. É tempo de arco, de Deus botar você ali, ó, e você ficar bem posicionado. Se não na hora de ser enviado, se você não estiver na posição, você vai voltar. Deus me livre. Deus me livre de voltar para uma fase que já era para eu ter vencido. Deus não vai mudar o capítulo se você não aprendeu a história. Não vai, gente. De verdade.
Esse arco aqui é o momento que Deus vai liberar as palavras te sustentando, mas você precisa lembrar do que Ele já liberou ali sobre você. É um trabalho mútuo. Eu não entendo. A primeira coisa que eu vou perguntar para Deus, quando eu vi Ele, é: Senhor, por que o Senhor conta tanto com a gente? Nem eu acreditaria tanto em mim, nem eu acredito tanto em mim. O Senhor chamou a gente para fazer uns trem muito doido. Aqueles que crê, os sinais, milagres acompanham. Gente, que é isso? Ele acredita muito na gente. Meu Deus. Nem eu acreditaria tanto em mim. Deus já te deu tanta coisa aqui. Te deu um ministério, te deu uma família, te deu palavras, te deu uma nação. Eu sei que Deus deu muita coisa para muita gente que está aqui. Mas se você saiu daqui, fica perdido não. Fica posicionado. As pessoas vão te ver, vão falar, vão julgar, vai falar assim: ih, só porque agora está sendo visto, virou líder, não sei o quê, tá no louvor. Deixa falar. Nós não dá motivo para o povo, fala. Então fala, vai falando, deixa falar. Quanto mais fala, mais você está no caminho certo. Jesus sofreu um punhado de repreensão, não vai sofrer também. Dentro, fora, mas permaneça posicionado. Nenhuma flecha vai ser lançada se não estiver devidamente posicionada. Muda muito a distância, muda muito a forma que ela vai atingir o alvo, dependendo da posição que a flecha está. Se eu coloco uma flecha aqui, com a pontinha um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, a distância percorrida vai ser diferente. A velocidade vai ser diferente, mas ela pode ser perfeita, porque tem um arqueiro perfeito segurando. Só basta você se posicionar e se lembrar do que já é seu, que Deus já te deu. O homem estava aqui no arco. Deus chamou Gideão para ficar aqui no arco. No meio de um punhado de flecha, ele foi ali. Ele chamou a atenção de Jesus. Aquela flecha estava boa. E ainda assim, ele fica questionando. E eu quero dar um aviso para nós. Se o Senhor diz que a gente está no tempo de arco para ser lançado, não duvidemos. Sejamos obedientes rapidamente para sermos posicionados. Será que nós estamos afiados o suficiente para o Senhor nos encontrar hoje nessa noite e dizer para nós, como Ele disse para Gideão: não fui eu que te ordenei, que te enviei? Quantos querem ouvir isso do Senhor? E aí eu te pergunto, será que você está afiado o suficiente? Se não, volta para o aljava. Mas se está, permaneça de pé. Carregando uma visão, sustentando uma visão, a visão que Deus deu para os seus líderes, para os seus pastores, os segredos que Ele colocou no seu coração. Fica ali, fica ali. Não basta ter fé que Deus quer alcançar nações, curar uns enfermos, se você não tem fé, se você não acredita que Ele vai te usar para isso. E a partir disso, essas verdades vão sustentando o nosso posicionamento. Porque em nós mesmos a gente não dá conta, a gente não subsiste. O que faz a gente permanecer na posição são as verdades de Deus. Qualquer brechazinha, o diabo adora para entrar com sofisma, com mentira, com complexos. E depois você volta para uma aljava sem necessidade. Deus fala assim: gente, ela estava ali para ser lançada. Sejamos sábios nas estações. Nós precisamos aumentar a nossa fé em relação a quem nós servimos e a quem nos chamou para cumprir uma grande comissão. Não diga que você serve um Deus grande se você não está disposto a exercer uma fé grande e dar grandes passos de fé. Às vezes Deus vai te pedir uma coisa que Ele nunca me pediria. Num tempo de muita seca, não sei quantos mil anos não chovia, Deus foi lá numa flecha chamada Noé e falou: pô, vamos construir uma arca. Às vezes no tempo de arco, Deus vai pedir uns trem que é loucura. No posicionamento, a gente tem que sustentar o que Deus manda, o que Deus pede. Constrói uma arca. Ué, mas não chove? Arca para quê? Não interessa. Não tem que fazer sentido para o outro, não tem que fazer sentido para a multidão, tem que fazer sentido para o Senhor. A simples obediência, ela muda histórias. A simples obediência de um simples homem, um homenzinho, perpetuou sobre a nossa geração. Um homem pequenininho.
fez um trem, loucura. Se Deus te pediu, bem, se Deus te pediu para ir para a porta da sua casa todos os dias, sentar ali no alpendre, e quem passar você vai dar uma palavra, faz. Se Deus te pediu para ir no supermercado, toda vez que você for, em vez de você sair igual uma tonta ali, correndo, entregar uma palavra para a pessoa que está no caixa, entrega. Se Deus te pediu para você jejuar 20 dias, jejua. Vai morrer de fome não. A carne é que vai gritar. Mas deixa gritar. Deus vai te pedir muitas coisas nessa fase aqui, ó. Mas o seu posicionamento no que Deus te pede, no que Deus já te disse, é o que garante que você rapidinho, falta pouco para você ser lançado. E caminhando para o final, é a fase que a gente mais gosta. Mas também é a fase mais difícil, gente. A fase de alvo. Quando a gente atira uma flecha, ela atinge o alvo. É tão empolgante. Eu fui enviada. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos de nós já não clamamos essa oração? Quem aqui já orou? Envia-me a mim. É a fase que você vai precisar caminhar sobre as palavras e as promessas que já foram liberadas sobre você. Sem duvidar, porque você já foi lançado. Essa é a fase que Deus mais conta com a gente. Deus te enviou, Ele está confiando em você. Ele está confiando que você vai ser um pregador do Evangelho. Ele está confiando que você vai ser luz para os gentios. Ele está confiando que você vai ser um instrumento de cura. Ele está confiando em você, porque Ele viu que você estava prontinho para ser lançado. Então agora vai e faça o nome do Senhor ser conhecido. Não é ai Senhor, não tem ai Senhor nessa fase não. Deus já te enviou. Sê tu uma bênção. Seja você luz aonde as trevas. Seja você ousado. Faça coisa que ninguém está fazendo. Quantos aqui já ouviram uma palavra chamada equibalo? Eu sou meio enjoada de vez em quando a gente canta, né? Equibalo. Alessandro Vilas Boas, né? Canto um trem assim. E eu amo, mas eu ainda encontro uma geração que canta o que não conhece. Meio perigoso. Mas hoje Jesus ele vai mudar isso aqui nesse meio. Nós vamos cantar o que nós vivemos. Equibalo tem alguns significados. É ser expulso, ser enviado. Mas o mais interessante, eu sempre falo isso porque eu gosto. Jesus usava a palavra equibalo para expulsar demônio. Sai, em nome de Jesus. Eu te expulso. Sai. Equibalo tem um poder de expulsão, de lançar para fora, de tirar de um lugar e levar para um outro, bem longe. É uma palavra poderosa. Se tirava demônio, imagina nós sendo equibalados por Jesus de uma fase de aljava, arco, indo para o alvo. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus vai equibalar para fora de Pirajuí. Porém, tem pessoas que vai ficar para ser equibalada aqui dentro. Tem famílias que não conhecem Jesus aqui. Tem igrejas que talvez estejam perecendo. Não sei, tantos lugares. Tem jovens lá fora que estão perdidos por uma falta de paternidade, por uma falta de referência, pelas drogas, pelas bebidas, toda a podridão que a gente já sabe. Tem pessoas que Deus chamou para ser equibalada aqui dentro. Às vezes você fala, mas eu quero ir lá para fora. Deus não te chamou talvez para ir lá para fora. Seja fiel, porque talvez, ainda que seu coração queime por um outro lugar, se você não for equibalado aqui para dentro, que Deus te chamou para hoje, não for fiel no que Deus te chamou hoje, você nunca vai sair daqui. Mas eu posso te falar uma coisa, não tem nada melhor do que ser fiel ao chamado de equibalar pelo Senhor para nós, aonde Ele nos colocou. Não tem nada melhor. Em Lucas 9:62, Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Todos que estão aqui, ninguém vai olhar para trás. Eu profetizo, é uma geração que vai
ser equibalado para todo o alvo que o Senhor comissionou vocês. Alguns aqui para ser uma diferença estrondosa do reino nessa cidade, outros para fora. Mas essa é a noite da gente ser equibalado para o propósito real de Deus para as nossas vidas. Tem mais. Tem mais. Ainda é pouco. Tem mais. Até onde a gente está disposto a ir para acompanhar o chamado de Jesus e obedecê-lo. Porque é muito fácil obedecer e seguir Jesus quando a gente não tem outra opção. Quando a gente não tem outra opção, qualquer coisa serve. Mas Jesus hoje está levantando pessoas que vai obedecer Ele. E vai querer, desejar ser equibalado. Porque ama a Cristo. Independente de quanto tempo durar as fases de aljava e de arco. Nós somos a geração que permanece fiel até o fim. Independente de quanto tempo duram as estações. Fica de pé. Pode subir os músicos. Eu quero terminar lendo com vocês alguns versículos bíblicos chaves para essa mensagem. E eu quero declarar desde já no coração de cada um de vocês o que estava impedindo com que nós, como geração, como juventude, entendermos de fato as estações que Deus nos chamou para viver para esse tempo. Nessa noite está sendo quebrado. Se Deus te chamou para viver uma fase de aljava, você vai ficar ali até ser revestido do poder do alto. Se Deus te chamou para viver uma fase de arco, permanece posicionado e de pé. Porque, meu querido, se Deus te colocou para ser alvo nesse momento, é porque você já está preparado. Todo espírito de medo, covardia, sofisma, mentira de Satanás, complexo, traumas e memórias do passado, nessa noite o Senhor ele vai romper. Todas as cadeias, os grilhões que estavam sobre os seus pés, sobre as nossas mentes, o Senhor está declarando nessa noite, quebrados, porque é um tempo de ser equibalado para a promessa. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha lançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais vão seguir aqueles que são fiéis às estações. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus. Assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partidos, tendo sido equibalados, tendo sido enviados, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Vamos orar. Levante as suas mãos. E eu quero convidar você a chamar a atenção do Senhor nessa noite. Eis que tem uma história na Bíblia de um homem chamado Zaqueu. Ah, gente, tinha uma multidão de gente no lugar público, mas no meio de uma multidão, uma flecha que talvez nem estava tão polida, não estava preparada, mas uma flecha chamada Zaqueu, ele chamou a atenção de Jesus. Eu não sei o que você vai fazer nessa noite, mas se você quer chamar a atenção do arqueiro perfeito, faça alguma coisa, sai do seu lugar, se joga no chão. Eu não sei, não é pra mim, não é pra mim. Não espera o louvor começar, começa a se render ao arqueiro, porque essa noite o arqueiro perfeito, que é Cristo Jesus, ele vai direcionar você na estação que você está. Então eu te encorajo, sai do seu lugar, mas não fica parado, faz qualquer coisa para chamar a atenção de Jesus, para chamar a atenção do arqueiro.